Bom, então na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as funções de primeiro grau. Toda função nada mais é do que uma relação entre duas variáveis. Relação entre duas variáveis. E as funções, qualquer tipo de função, nós vamos ver funções de primeiro grau, segundo grau, funções exponenciais, funções trigonométricas, toda função ela tem uma forma de se apresentar, tanto algebricamente quanto geometricamente. Algebricamente é a forma como a expressão é escrita, e geometricamente é como é o comportamento gráfico dessa função. Nós vamos analisar essas duas coisas. Nós vamos começar então com a forma algébrica da função de primeiro grau. A forma geral é f de x igual a ax mais b, certo? Ou então, também a gente pode trocar o nosso f de x por y igual a x mais b. Então veja que aqui quem faz a função das minhas variáveis que se relacionam são y e x. E a e b na nossa função são os nossos valores numéricos, os chamados coeficientes numéricos. E cada coeficiente desse tem uma função específica dentro das nossas funções. O nosso primeiro coeficiente, coeficiente a, é a parte que acompanha a nossa variável x. Por isso que a gente diz que é a parte variável da função. É o chamado coeficiente angular. É a taxa de variação, porque acompanha a nossa variável. É o que vai mudando ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento da função. Já o outro coeficiente b é a parte fixa da função, que não se altera ao longo de toda a função. É o chamado coeficiente linear. Então, uma parte fixa, coeficiente linear b, e uma parte variável, coeficiente angular a. Então, é importante a gente identificar esses elementos, principalmente com os seus sinais, que são de extrema importância para o estudo da nossa função. Então, alguns exemplos para a gente identificar os coeficientes de uma função de primeiro grau. Então, primeiro exemplo, f de x igual a 5x menos 3. Temos como coeficiente angular a igual a 5. E como coeficiente linear b, menos 3. A igual a 5, b igual a menos 3. Observe que o b é negativo, então os sinais têm função importante dentro da análise da nossa função. Seguindo o segundo exemplo, f de x igual a menos 2x mais 7. Coeficientes dessa função, coeficiente angular a menos 2, negativo, isso é importante, e o coeficiente linear b valendo 7. Ok? Então, inicialmente, a gente identificar qual o formato algébrico da função de primeiro grau, e a partir desse formato que a gente identifica como função de primeiro grau, a gente identificar também os coeficientes a e b da função. Parte variável, parte fixa da função. Bom, agora o nosso segundo caso, segunda parte da análise da função, é a sua análise gráfica. O gráfico de uma função de primeiro grau sempre tem o formato de uma reta. Função de primeiro grau está associada a uma reta e vice-versa. Se você observar um gráfico numa aplicação qualquer e esse gráfico tiver o formato de reta, então saiba que ele pode se associar a uma função de primeiro grau. Ok? E nós vamos ver 4 casos onde as retas podem se apresentar para a gente. O primeiro caso, plano cartesiano, nós podemos ter uma reta com um comportamento crescente. Uma reta com um comportamento crescente, que aumenta ao longo do tempo, acontece quando nós temos o nosso coeficiente angular A positivo. Então, a nossa reta, a nossa função tem um comportamento crescente sempre que o coeficiente angular A for positivo. Uma segunda situação, quando nós temos um comportamento decrescente para a nossa função. Ao longo do tempo, à medida que o x vai aumentando, o y, nossa função, vai decrescendo, vai diminuindo. Isso é devido ao coeficiente angular ser negativo. Então, temos uma função chamada de decrescente. Nós podemos ter uma terceira situação, onde a função não cresce e nem decresce. Ela se mantém constante. Então, uma função constante, ok? Não cresce nem decresce, ela é atribuída a um coeficiente angular igual a zero.
Porém, a função constante é um outro tipo de função, já não é mais uma função de primeiro grau. Função de primeiro grau são as duas primeiras, ou comportamento crescente ou decrescente, certo? A função constante, o a é igual a zero. E nós temos um outro tipo de gráfico, que é uma reta, só que é uma reta vertical, ok? Nessa reta vertical você fala bem assim, poxa, então isso é uma função. Não, é um caso especial que no estudo de função, o início do estudo de função, nós vimos quais são as condições para que uma função ela exista. E dentre as condições, uma delas é que cada valorzinho de x só pode estar associado a um único valor de y. Cada elemento do domínio associado a uma única imagem. E o que acontece nessa função com o gráfico vertical, embora seja uma reta, não é uma função de tipo nenhum, de primeiro, segundo, exponencial. Por quê? Porque você tem um mesmo valor de x associando a outros infinitos valores de y, e isso não caracteriza uma função, certo? Então, embora seja uma reta, não é uma função de primeiro grau. Tudo bem? Bom, outro elemento então que a gente tem, já vimos que o coeficiente angular a, ele determina o comportamento da reta em relação ao seu crescimento, certo? Agora, com relação ao nosso coeficiente linear b, o coeficiente linear está associado ao ponto onde a nossa reta intercepta o eixo y, ponto de corte no eixo y. Então, observe que no nosso primeiro gráfico, a nossa reta cortou o eixo y na parte negativa de y. Então, a gente pode concluir que naquela função, o nosso coeficiente linear ele é negativo. É o ponto de interseção com o eixo y. No nosso segundo exemplo, nossa função é decrescente, a negativo. Mas se você observar, a função corta o eixo y, intercepta o eixo y, acima do na parte positiva do nosso eixo y. Então, ali a gente pode dizer que o valor de b é positivo, porque é o ponto de interseção com o eixo y. Bom, nos dois outros exemplos já vimos que isso não representa uma função de primeiro grau, porém, no nosso terceiro exemplo, na função constante, nós teríamos um valor de b positivo, por exemplo. Ok? Bom, ainda então falando sobre o gráfico, nós vamos dar alguns exemplos de como que a gente pode fazer a análise gráfica de uma função de primeiro grau. Então, suponha a função f de x menos 3x mais 2. F de x menos 3x mais 2. Nós temos os nossos dois coeficientes, ok? Está aqui o nosso plano cartesiano, que vai servir para a gente representar o gráfico, mas vamos fazer toda a análise da função de primeiro grau. Inicialmente, identificamos o nosso coeficiente angular a igual a menos 3. Bom, já vimos que o coeficiente angular é a parte variável da função, variável. E se ele é negativo, nós vimos que isso representa uma função decrescente. Então, analise os coeficientes e o que está associado a cada um deles. Então, o valor de a está associado ao crescimento da função, ou é crescente ou é decrescente. Nesse caso, decrescente. E o nosso coeficiente linear b igual a 2. Significa que a nossa reta vai cortar, vai cruzar, interceptar o nosso eixo y no valor 2. Ok? Ponto de corte no eixo y. Então, eu já sei desses dois elementos. Se fosse uma questão onde viesse a representação gráfica, então só com essa análise eu conseguiria aí ou eliminar grande parte das alternativas ou simplesmente deixar a alternativa correta. Ela é decrescente e intercepta o eixo y no ponto menos 2. Mas vamos ver como é que seria a análise geral do gráfico. Como esse gráfico de função de primeiro grau, o gráfico de toda função de primeiro grau é uma reta, então toda reta, para que a gente possa traçar, é necessário que a gente conheça apenas dois pontos. Já é o suficiente. Então, para conhecer esses dois pontos, nós vamos criar uma tabelinha com as variáveis x e y e vamos criar valores aleatórios para x e determinar os valores associados ao y. Certo? Quando eu digo valores aleatórios, escolha um valor que torne o seu cálculo um pouco mais palpável, um pouco mais fácil, facilite o seu trabalho. Não escolha qualquer valor, embora você possa escolher qualquer um. Exemplo, então vou começar escolhendo um x igual a 1.
x igual a 1. E para esse x igual a 1, se nós substituirmos o valor de x na nossa função, valendo 1, então nós teremos y, substituindo o f de x, é igual a menos 3 vezes 1, esse 1 substituindo x, mais 2. E efetuando esse cálculo, temos y igual a menos 1. Então, significa que nós acabamos de encontrar um ponto. E esse ponto tem coordenadas x igual a 1, y igual a menos 1. Então, associamos um ponto no nosso gráfico. Vou agora criar um segundo valor para x. Um segundo valor, vamos criar menos 1. Ok? E substituindo esse x igual a menos 1 na nossa função, nós teremos y, no lugar do f de x, igual a menos 3 vezes menos 1. Menos 1 substituindo x, mais 2. Como valor final, temos menos 3 com mais 3 com mais 2 igual a 5. Então, para o valor de x igual a menos 1, nós temos o valor de y igual a 5 associado a ele. É o que nós vimos sobre o reconhecimento de uma função. Para cada valor de x existente, existe um único valor de y associado a ele. Ok? Então, encontramos um segundo ponto do gráfico. X igual a menos 1, y igual a 5. Isso me gerou 2 pontos. E esses 2 pontos já são suficientes para que a gente possa, então, traçar a nossa reta. E com isso, a gente consegue perceber que, realmente, ela tem um comportamento decrescente, e nós já sabíamos disso através do coeficiente angular A. E, além do mais, eu consigo perceber que o ponto de corte no eixo y é o ponto 2, ok? Que nós vimos o nosso coeficiente linear. Tudo bem? Então é assim que a gente faz uma análise de um gráfico de uma função de primeiro grau. Os coeficientes determinam o comportamento dela. Se é crescente ou decrescente, o ponto de corte no eixo y. Mas caso você queira traçar o gráfico, então você precisa de 2 pontos. Crie 2 valores para sua variável x e determine os valores associados a cada um deles em y. Tudo bem? Bom, agora nós vamos trabalhar com a ideia de raiz de uma função de primeiro grau, também chamado de zero de uma função de primeiro grau. Por que é chamado de zero? É mais comum a gente chamar de raiz, mas tem esse nome zero porque a definição de raiz chama-se zero ou raiz de uma função de primeiro grau, e nós já vimos que o formato é f de x igual a x mais b, o valor de x para o qual a função f de x seja igual a zero. Está aí o motivo também de ser chamado de zero de uma função, porque é o valor de x que transforma o seu y em zero, torna o seu y igual a zero. Certo? Então, nós temos 2 maneiras de interpretar essa raiz da função. A primeira é o que diz o enunciado, a definição, que é o valor de x que torna y igual a zero. Então, nós podemos calcular essa raiz. E o cálculo dessa raiz, tome como exemplo f de x igual a 2x menos 6. Certo? Essa é a função. Se eu quiser encontrar a raiz, então eu preciso transformar o meu f de x em zero. Então, nós teremos 2x menos 6, que é a minha expressão, igual a zero, valor do f. Resolvendo essa equação algébrica, eu tenho 2x igual a mais 6, e como resultado final, x igual a 3. Então, eu posso dizer que x igual a 3 é a raiz da função f de x igual a 2x menos 6. Então, é o valor de x que a gente encontra que faz com que o y, ou a função f de x, se transforme em zero. Porém, a gente tem a representação geométrica do que é uma raiz de uma função. E a representação geométrica é a interseção da nossa reta com o eixo x. Nós já vimos que a interseção da reta com o eixo y é o nosso coeficiente linear b. Só que a interseção da reta com o eixo x representa a raiz da nossa função. Então, nessa mesma função f de x igual a 2x menos 6, se nós tivéssemos que traçar o gráfico, observe que o nosso coeficiente angular a vale 2. Positivo significa que a função é crescente. E que nós vimos que a raiz é igual a 3. E a raiz é o ponto onde a função, o nosso gráfico, a nossa reta, corta o nosso eixo x. Então, a função é crescente e passa pelo eixo x igual a 3. Observe que na nossa função, até como curiosidade mesmo, o nosso coeficiente linear vale menos 6. Seria o ponto onde a nossa reta corta o eixo y
Então, pelo comportamento do gráfico, cortaria o eixo y no ponto menos 6. Ok? Então, raiz ou zero da função. Bom, agora nessa última fase, nós vamos estudar o que acontece com o sinal da função de primeiro grau. Nós já vimos que a função de primeiro grau é zero na raiz. Só que eu quero saber agora onde ela é positiva e onde ela é negativa. Ou seja, estudar o sinal de uma função é encontrar quais são os valores de x que fazem a função ou ser positiva, ou ser negativa, ou ser zero, nulo. E para isso nós precisamos estudar duas situações, dois casos. O primeiro deles, quando a função é crescente, nosso a positivo. E quando a função é crescente, a nossa raiz nós já vimos que é calculada por menos b sobre a. Ok? Naquele ponto a nossa função é zero. Só que para valores maiores do que a nossa raiz, à frente da raiz, veja que o nosso gráfico está na parte de cima do eixo, ou seja, em valores positivos de y. Então, à frente da raiz, para todos os valores maiores do que a raiz, a nossa função tem um comportamento positivo. Ela é crescente. Ela vai crescendo e aumentando o seu valor, ficando cada vez maior. Já para os valores anteriores à raiz, menores do que a raiz, a nossa função ela está abaixo do eixo. Ou seja, para valores negativos de y, ela vai diminuindo quanto mais você se afasta da raiz. Então, naquela região, a nossa função ela é negativa. Ok? Então, em resumo algébrico, quando os valores de x são maiores do que a raiz menos b sobre a, nossa função é positiva, tem resultados de y positivos. Quando o nosso valor de x é igual a raiz menos b sobre a função vale zero, y é zero. E quando x for menor do que a raiz, então os valores de y são negativos, menores do que zero. Comportamento da função quando ela é crescente. E o nosso segundo caso, quando a função é decrescente, o nosso a é menor do que zero, o coeficiente angular. Então está aí a representação da função decrescente, ela vai caindo, e a nossa raiz, onde passa pelo eixo x, menos b sobre a, naquele ponto a função é zero. Observe que, para valores menores do que a raiz agora, antes da nossa raiz, o nosso gráfico está na parte superior, ou seja, valores de y positivos. E para valores de x à frente da nossa raiz, o nosso gráfico está na parte de baixo da função, debaixo do eixo y, o que traz valores de y negativos. Então, escrevendo algebricamente, nós temos, quando x é menor do que a raiz, menor que menos b sobre a, tenho resultados da função positivos. O gráfico está acima do eixo x, positivos. Quando o nosso valor de x é menos b sobre a, é a raiz, a nossa função é zero. Já vimos que é chamada de zero por esse motivo. E quando o nosso x assume valores maiores do que a nossa raiz menos b sobre a, os resultados da função são negativos. O gráfico permanece na parte de baixo do nosso eixo x. Ok? Então, estudar o sinal de uma função é identificar onde a função é positiva, onde ela é negativa, onde ela é igual a zero. Ok? Então está aí o estudo do sinal. Então, tudo que envolve a análise de uma função de primeiro grau. Beleza? Gente, então esse foi o nosso estudo da função de primeiro grau, conhecido como função polinomial de primeiro grau. Ok? Como determinar os seus coeficientes, parte variável, parte fixa, crescimento, decrescimento, como se comporta o gráfico, como é o estudo do sinal, suas raízes, sua raiz, que só tem uma na verdade. Ok? Então não se esqueça que na descrição desse vídeo sempre você encontra um material que pode te auxiliar, material teórico e exercícios para você praticar, ok? E qualquer dúvida pode entrar em contato conosco através de qualquer um dos nossos canais, seja pelo YouTube, pelos comentários, pelo nosso Instagram também, aprenda.com. E eu peço que você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ok? Ative as notificações, deixa lá um comentário para a gente poder sempre aprimorar, aperfeiçoar o trabalho, o material que a gente disponibiliza para vocês. Beleza? Valeu, galera, e obrigado.